Popverso no ar, agora na TV, no YouTube e também no TikTok. Nossa parceria super especial que começou essa semana. E olha só, o cardápio do dia, a gente vai falar hoje sobre a crise das criptomoedas, varíola dos macacos. E se eu te perguntasse qual emoji mais representou 2022, qual você escolheria? Vai pensando aí que a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Roda a vinheta. Olha, só no tempo de rodar a vinheta, já ouvi um monte de gente aqui falando de alguns emojis, mas tudo bem, a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa, lembrando que tem a hashtag PopversoCNN para você comentar e participar do programa aqui junto com a gente. Vamos para a primeira notícia de hoje, então. Brasil em Hollywood. Sim, Bruna Marquezine, agora em um novo filme da DC. A gente comemorou muito essa notícia recentemente, mas agora tem uma imagem dela nas gravações. Olha aí, ela tá com uma jaqueta de couro do lado do protagonista. Ela é o par romântico do protagonista no filme. E o que é interessante é que dá pra ver que eles estão presos ali por essas cordas. E quando isso acontece, é sinal de que eles vão dar uma voadinha no filme, né? Filme de ação. Lembrando que a gente está falando de um filme que estreia só no ano que vem, 18 de agosto de 2023. Mudando de assunto, presta atenção nesse número. 2 irmãos italianos resolveram investir 2,5 milhões de dólares numa garrafa de espumante com NFTs anexados. Só para converter aqui, a gente está falando de 14 milhões de reais. Essa venda superou o recorde em um leilão de espumantes. Os NFTs são da coleção Bored Ape, que são tokens com ilustração de macacos. Aqueles que o Neymar comprou no começo do ano. E aí, só uma curiosidade, o Neymar pagou 6 milhões nos NFTs no começo do ano. Hoje, eles valem ali 1 milhão. O The Wall Street Journal disse que essa é uma das garrafas de vinho mais caras já vendidas na história, mas parece que eles não têm planos para abrir essa garrafa. Então é isso aí, né? É uma garrafa de espumante que vai ficar ali. E aí eu tenho Thaís Herédia aqui. Você tem uma garrafa tão cara assim na sua casa, Thaís Herédia? Você que é elegante, chique. Olha, se eu tivesse acesso a uma garrafa assim tão cara, eu teria comprado no supermercado. E não num negócio que nunca ninguém vai ver de quem é, como é que embrulha, se faz pro presente, entendeu? A gente quer dividir essa garrafa, né? Abrir, eu comemorar. ia abrir pra te receber em casa. Que isso, olha só que maravilha. E eu fico muito feliz de receber você no Popverso pela primeira vez. Eu amo a Thaís. Thaís é a rainha da CNN. E eu escolhi, eu votei e eu escolhi Thaís como rainha da CNN. E Thaís tá aqui pra falar sobre criptomoedas. Por quê? A gente tá falando não tem nada de rainha nem de linda, mas vamos lá. A gente tá falando de uma grande aposta ali do mundo dos investimentos, mas tem algumas empresas tendo dificuldade? Na dificuldade, eu acho que elas tiveram há muitos meses, né? Agora elas estão tendo colapso mesmo, Mari. O que aconteceu no mercado de criptomoedas, assim, não é que exatamente uma absoluta surpresa. Talvez tenha acontecido rápido demais, com uma intensidade muito mais forte do que o imaginado. Mas o mercado de criptomoedas acabou virando o que ele repudiava, né? Porque a partir da ideia do Bitcoin, da criptomoeda, que era uma coisa para andar por fora do sistema financeiro, não ter alavancagem, não ter apostas altas, né? Quer dizer, ficar de fora do risco sistêmico, ter uma coisa mais fora ali do mainstream, acabou virando fonte para diversos outros negócios com promessas absolutamente mirabolantes que eram impossíveis de serem realizadas e, portanto, o castelo que se imaginava que estava sendo construído com tijolo era um castelo de vidro, de cartas, enfim, que desabou nesses últimos 2 meses. De promessa para colapso. É muito interessante esse movimento nesse sentido. E a gente está falando de criptomoedas, mas vamos dar um passo para trás aqui. Em um tweet, o que são as criptomoedas? São a moeda do futuro, né? Vai ser inescapável a gente lidar com a digitalização total do dinheiro. A diferença é que as criptos, elas andam hoje por uma via paralela, que é o chamado blockchain, desde que elas foram criadas, né? Elas não fazem parte, quer dizer, a digitalização da moeda no perfil das criptos, elas não fazem parte do sistema financeiro.
Portanto, a maior diferença de uma criptomoeda para as moedas que a gente já conhece é que elas não têm regulação, não tem nenhum banco central, não tem ninguém que se ligue e fale, escuta, olha, eu investi num lugar lá que tinha criptomoeda, como é que eu faço para ter meu dinheiro de volta? Não tem. Essa é uma falha do mundo inteiro, que, aliás, é o grande debate hoje no sistema financeiro, é de como digitalizar a moeda e, ao mesmo tempo, tentar regular as criptos, né? Então, quer dizer, eu já passei os 140 caracteres. Virou uma thread, mas tudo bem. Thaís Herédia pode tudo, né? Era um tweet, virou uma thread, mas você pode falar o quanto você quiser. E aí, Thaís, você está falando sobre esse colapso, né? Sobre essa crise. Só para a gente trazer aqui alguns exemplos das últimas semanas, teve empresa que entrou com pedido de recuperação judicial, outras demitindo funcionários. Então, a gente está falando dessa crise, desse mercado. De que maneira isso pode afetar o investimento da galera aqui no Brasil? Já está afetando e muito, as perdas são gigantes, gente que investiu muito dinheiro acreditando nisso, né? Lembrando aqui, o Bitcoin chegou a valer quase 70 mil dólares, hoje está valendo, 20 mil, menos do que isso, menos de 20 mil dólares, e na euforia acabou entrando na alta, né? E alguém ganhou dinheiro, mas a maioria perdeu, e perdeu tudo, né? Diferentemente do que acontece no sistema financeiro regulado, existem vários limites ali para alavancar, para partir daquele ativo, criar novos ativos. No mercado de cripto, não tem nenhuma regulação. Então, criou-se o que quiseram, né? Agora, o mais complicado aqui, eu acho, Mari, que é a questão, né, que a gente trata muito na economia hoje, que é da educação financeira, sobre vários pontos de vista. Semana atrasada, alguns dias atrás, nós demos uma pesquisa feita pela Planejar, mostrando que quase 60% dos brasileiros se consultam com amigos ou familiares na hora de decidir um investimento, ou de planejar, ou de organizar sua vida financeira, né? E amigo e familiar nem sempre é a pessoa mais indicada para dizer para você: cunhado, vamos apostar aqui numa criptomoeda que vai dar certo, entende? Quanto mais complexo for o mercado, mais arriscado. Então, primeiro, essa coisa de ainda não acessar profissionais. Segundo, tem uma dificuldade de entender o que é risco. Nessa crise das criptos, uma coisa é risco, outra coisa é crime. Isso que você está dizendo foi crime. Tem várias empresas e empresários que vão responder por crime financeiro, porque criaram um esquema de pirâmide, desapareceram com o dinheiro das pessoas. Então, isso é crime. O risco existente, inerente aos investimentos e a qualquer moeda, quem investe no real também corre risco, também é um aprendizado de mais longo prazo que o brasileiro está começando a lidar, né? Eu costumo dizer que aqui no Brasil o risco é o medo de ser assaltado. Para lidar com as suas finanças e com seus investimentos, precisa compreender o ambiente e, de preferência, procurar um profissional para saber navegar por isso. É isso, gente. Não é todo mundo que tem a Thaís Herédia aqui do lado, entendeu? Que a gente pode perguntar a hora que for. Thaís, só queria dizer que eu amei seu lookinho. Você veio especialmente pro Pop Verso. Gente, meu tênis aqui, eu tô mega moderna, inspirada em você. Eu nunca tive um tênis assim pra usar com roupa. Que isso, nem eu tô de tênis hoje, Thaís veio de tênis. Maravilhosa. É isso, volte sempre. Obrigada, viu? Só chamar que eu venho, adorei. Hora de explicar, então, algumas notícias, é o que a gente faz aqui no Pop Verso. Vamos lá. Uma revista do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, um instituto gigantesco, eles disseram o seguinte, que a tecnologia de inteligência artificial agora torna o diagnóstico de câncer de mama mais rápido e preciso. Esse estudo fez o quê? Comparou diagnósticos de radiologistas que usam a tecnologia de inteligência artificial e diagnósticos de profissionais que trabalham sozinhos. E a conclusão é a seguinte: os médicos que usaram a inteligência artificial tiveram mais sucesso nos diagnósticos. Aí a gente passa para a próxima pergunta. Por que, então, essa notícia é importante? Porque a gente está falando de uma tecnologia que pode detectar nódulos, que pode detectar doença em estágios iniciais e pode detectar até um nódulo que, às vezes, o médico não consegue detectar. Então, isso é muito importante para a saúde de maneira geral. Por quê? Radiologistas que examinam as mamografias perdem 1 a cada 8 tumores, segundo a Sociedade Americana do Câncer.
Fadiga, excesso de trabalho e até mesmo a hora do dia são alguns dos fatores que podem afetar o desempenho dos médicos na hora de identificar um câncer. E aí a gente está falando sobre isso e quer saber o que vem depois. Quando a gente fala de uma tecnologia de inteligência artificial que pode detectar um câncer precocemente, teoricamente você está falando em liberar radiologistas para atender mais pacientes. É uma consequência muito importante, principalmente em regiões onde não tem muito especialista para atender. Por exemplo, esse artigo do MIT cita que no Malawi, por exemplo, só tem um radiologista para cada quase 9 milhões de pessoas. Mas é importante ressaltar aqui que a inteligência artificial não substitui os profissionais. Um bom diagnóstico combina o profissional qualificado com essa tecnologia. Hashtag PopVersoCNN, você participa e comenta o programa junto aqui com a gente. Lembrando que a gente está no YouTube, na TV e agora no TikTok, nossa parceria, hashtag PopVerso também por lá. Vamos falar sobre a varíola dos macacos? A gente está falando sobre mais de 10 mil casos da doença no mundo. Aqui no Brasil, mais de 400 casos. E muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Então a gente preparou uma explicação para começar a nossa conversa. Olha aí na tela. São quase que tweets explicando o que é. A varíola dos macacos é uma doença rara causada por um vírus e transmitida por contato próximo com pessoas infectadas. Quais são, então, os sintomas? Inicialmente, pacientes têm febre, dor de cabeça, dor muscular, linfonodos inchados e cansaço. Poucos dias depois, aparecem lesões na pele. Como prevenir? Higienizar as mãos e evitar contato próximo com pessoas infectadas ou com materiais contaminados. Essa informação é muito importante, então compartilhem, tá? Porque isso é muito importante. Agora eu venho para essa câmera, eu tava aqui, ó, lá e cá, porque é hora da nossa parceria com o CNN no Plural. Rafa Câmara tá aqui mais uma vez. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem. A gente tá falando sobre esse assunto que é muito urgente, a gente precisa, né, trazer essas informações, mas tem uma outra conversa acontecendo paralelamente em relação à varíola dos macacos e a comunidade LGBTQIA+. É isso mesmo. E daí a importância de se falar muito sobre o tema, né, Mari? Hoje, atualmente, há uma concentração de casos de varíola dos macacos ou monkeypox. É bom que o Ministério da Saúde não está querendo muito que a gente associe, né, o monkeypox com varíola dos macacos. Então, era legal a gente sempre reforçar muito o monkeypox. Então, há sim uma concentração muito grande dentro da comunidade LGBT, mas principalmente entre homens gays, né? E por que isso está acontecendo? É uma pergunta muito importante, mas infelizmente a gente não tem uma resposta ainda muito clara. O que os infectologistas dizem sobre isso? Eu conversei com muitos, né? Eles conseguem, nesse momento, ter pistas do que poderia estar acontecendo no momento. Então, talvez esse vírus, que se propaga muito facilmente por contato próximo, encontrou uma rede mundial onde as pessoas costumam ter um contato próximo muito grande, né? Isso junta também com uma comunidade que costuma viajar bastante. A gente não pode esquecer que hoje em dia, né, atualmente é verão no hemisfério norte, né? Então, muitos homens gays tiram férias e vão para o hemisfério norte, né, para festas. Há contatos mais próximos, como beijo, por exemplo. Isso infelizmente já é o suficiente. Então, isso sim pode ser uma pista para que os infectologistas acreditem que por isso que o vírus está se propagando dentro da comunidade. Mas o que é importante deixar claro? Não é uma doença gay. Não podemos cometer esse erro. Atualmente é uma doença, um vírus, que está se propagando entre homens gays. Apenas isso. E é muito difícil não relacionar com o que aconteceu ali nos anos 80, anos 90 com a AIDS, né, Rafa? Porque é isso, a gente está falando de um vírus que ainda tem muito desconhecimento, digamos, em cima dele, né? Então, o que é, como ele é transmitido e tal. E aí, essa desinformação coloca a comunidade LGBTQIA+, como alvo de muito preconceito, que foi o que aconteceu com a AIDS lá atrás. Claro que outro contexto, outro cenário. Na época, a gente não tinha acesso a tanta informação como hoje a gente tem. Então, ainda bem, né? Nesse sentido, a gente está até na frente, né? Porque a gente tem acesso à informação. Uhum. Não, e a gente cometeu um erro muito grave na década de 80 e 90, Mari, que foi os médicos, os médicos responsáveis, né, por controle de epidemias, eles criaram um conceito de grupos de risco, né? Isso foi um grande erro. Por quê? O objetivo dos médicos era que sim, né, colocar aquelas pessoas dentro do grupo de risco faria com que essas pessoas se cuidassem mais, mas foi um tiro no pé.
que aconteceu? As pessoas que estavam dentro do grupo de risco ficaram estigmatizadas e as que estavam fora do grupo de risco simplesmente não se cuidavam, não pensavam em camisinha ou nenhum tipo de outra proteção. Estou falando de HIV. E hoje a gente não pode cometer esse tipo de associação com o vírus, monkeypox, porque o que a gente está fazendo hoje é exatamente o contrário. É isso que você falou. A gente está trazendo a discussão, a gente está dizendo, olha, hoje está entre homens gays, mas amanhã pode ser que não esteja mais. E está todo mundo suscetível a, infelizmente, pegar essa doença. E aí a gente está falando de uma doença que tem aqueles sintomas que a gente mostrou. A gente consegue colocar os sintomas de novo na tela, gente? Porque é importante a gente reforçar isso. E aí vale aquela lembrança, né? Se você estiver sentindo, por exemplo, febre, dor de cabeça, dor muscular, linfonodos inchados e cansaço, esses sinais são sinais de alerta. Então, evitar participar ali de eventos com muitas pessoas. E aí a gente, enfim, muitas pessoas às vezes associam com o Covid, mas mesmo que o teste de Covid dê negativo, também é um sinal de alerta para você não compartilhar um espaço com outras pessoas. Né? A gente parece que não tem paz, né? A gente saiu... A gente está saindo, né, da Covid, de toda a preocupação que a gente tem em não ir para festas e para lugares com muita aglomeração, mas infelizmente a gente precisa sim ter esse cuidado. Então o que os infectologistas eles pedem, Maria, é exatamente isso. Mesmo que o seu teste dê negativo, fique em casa, tente ficar um pouco isolado. Ainda bem que essa doença ela é uma doença benigna, né? Mas sim, são feridas na pele e a gente precisa muito se cuidar. É isso, é o cuidado com a própria saúde e o cuidado também para não cometer os erros que a gente cometeu lá atrás como sociedade, né? De estigmatizar como uma doença gay. Por isso que é importante ter informação. Por isso que é importante conversar e você abrir esse espaço para falar sobre isso. Obrigado. Ah, que isso. Você viu? Mas, não sou só eu, não. É o time inteiro, que depois eu levo bronca, entendeu? O time inteiro do Popverso. Maravilhoso trazendo essas discussões aqui pra gente. A nossa parceria com o CNN no plural. Então, Rafa, a casa é sua. Brigadaço. Valeu. Lembra que no começo do programa eu perguntei pra vocês qual emoji vocês acham que melhor representa 2022? Eu fiz aqui um datamari no nosso time Popverso e alguns exemplos apareceram. Por exemplo, o emoji com a carinha de enjoado, o emoji gripado. Teve uma galera que falou também sobre o emoji que tem um desenho ali do número 2. Também tem o pessoal falando o que mais, gente? Me lembra o que vocês falaram? Vômito, enfim. Esses emojis foram os escolhidos pelo time Popverso, mas de fato existiu uma votação e o emoji que mais representa 2022 está aqui do meu lado. É o emoji derretendo. Essa votação foi feita no Twitter pelo perfil do World Emoji Awards. É uma enquete, na verdade, para decidir o emoji mais 2022 de todos. E aí rolou uma grande final. A final foi entre o emoji de carinha segurando o choro, #entendo, e o de carinha derretendo, que venceu com quase 55% dos votos. E aí é muito curioso porque tem a descrição do Twitter explicando o que é esse emoji. Eu vou até ler aqui, ó. Atenção, abre aspas. É frequentemente usado de forma sarcástica e também serve para falar sobre a sensação de pavor, constrangimento ou vergonha. O emoji também pode ser usado literalmente para falar sobre calor extremo. Eu acho que a sensação de pavor, constrangimento ou vergonha talvez tenha sido um motivo maior nesse caso de 2022. Mas é só minha opinião. Mudando de assunto, sabia que agora você pode se tornar um designer da Lego? Eu sempre fui designer da Lego segundo os meus próprios parâmetros, né? Porque eu brinquei a vida inteira de Lego. Se você também brincou de Lego, manda lá na nossa #PopversoCNN. Mas voltando aqui para a notícia, agora tem um projeto, o Lego Ideas, que abre espaço para os fãs apresentarem modelos inéditos. E aí a Lego faz o quê? Dá um prêmio para as melhores criações e lança comercialmente as ideias que tiverem maior aceitação do público. E aí quem fez esse projeto ganha um percentual das vendas. O mais interessante é que o público que escolhe os melhores modelos apoiando os projetos no site. Para esse projeto sair do papel, aí precisa de 10 mil apoiadores e uma revisão de especialistas da Lego. A última grande campeã foi uma jovem belga. Ela criou a casa das irmãs Sanderson, do filme Hocus Pocus, Abracadabra. Aliás, o filme vai ter uma sequência, aproveitando, porque a gente sempre conecta uma notícia na outra. A sequência chega no Disney Plus no dia 30 de setembro. Bom, a gente falou de emoji, a gente falou de Lego, mas tem mais notícia e agora lá com a galera da redação.
Fala Mari, tudo bom? Hoje o Drops da redação vem falar de tecnologia em 3 plataformas diferentes, na Amazon, na Netflix e no Snapchat. Para começar, o Prime Video anunciou, finalmente, que vai dar uma repaginada na interface da plataforma. Depois de anos de reclamações da maioria dos usuários, a Amazon anunciou que a mudança deve acontecer nas próximas semanas. Desse modo, teremos um novo visual para a plataforma, um design que prioriza as produções originais Amazon e até um top 10 do que está mais hypado por lá. Seguindo com as novidades, a Netflix anunciou que vai cobrar um valor adicional dos seus usuários que acessarem suas contas em mais de uma residência. Inicialmente, essa medida será tomada em 5 países da América Latina: República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala e nossos vizinhos, a Argentina. Nesses lugares, quem quiser utilizar o serviço em mais de uma residência vai ter que pagar um valor que pode chegar a até $3. E por fim, vamos falar de um velho conhecido, o Snapchat. A empresa, que desde seu início só está disponível para celulares, agora resolveu lançar uma versão na web. Com isso, o Snap vai tentar bater de frente com outro gigante da tecnologia, o Zoom. Isso porque, de acordo com a empresa, as chamadas por vídeo se tornaram um sucesso recente na plataforma. Só lá no aplicativo, por mês, rolam cerca de 100 milhões de videochamadas. Com a função desktop, a empresa busca facilitar esse processo e aí conseguir fazer frente a outras empresas de tecnologia. O recurso será exclusivo para assinantes do Snapchat Plus, que está funcionando nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Antes de encerrar o programa de hoje, a gente tem imagens de cachorrinhos. Na verdade, uma cachorrinha, a Bonnie. O que aconteceu? Ela desapareceu. E aí, um homem foi lá e encontrou a Bonnie perdida numa estrada. Ela é lá da Inglaterra. E ele fez um post no Facebook para tentar encontrar os donos dela. Deu certo, mas o que é mais curioso é que antes dos donos ali, de fato, rolar esse reencontro, o cara que encontrou a Bonnie, ele colocou ela numa competição junto com os cachorros dele. Ele inscreveu a Bonnie na categoria Melhor Cão de Resgate e ela acabou levando o 3º lugar. Então, não só a família reencontrou a Bonnie, como levou a Bonnie para casa com medalha no peito. Maravilhosa, olha ali, ela tá até com um negocinho aqui no pescoço. Ah, gente, que amor! Bonnie fofa, é assim que a gente encerra o Pop Verso de hoje. Lembrando que a gente está no ar de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, no YouTube e no TikTok, nossa parceria começando agora, e às 11h30 da noite na TV. #PopVersoCNN, a gente está sempre de olho. A gente se vê amanhã, gente.